João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa passagem, Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus que viviam dizendo: somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Mas não conheceram o Filho de Deus. Não foram capazes de conhecer a salvação diante dos seus olhos. Eles olhavam para a vida de Jesus e só viam Jesus fazendo bem. E mesmo assim, mesmo sendo analisado, mesmo que eles vissem que Jesus só fazia o bem, eles não o aceitavam. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu acredito que essa verdade, ela vai além do que você ser uma pessoa religiosa, vai além do que você trocar de denominação, trocar de igreja. Quantas pessoas não provaram a presença de Deus? Claro que você precisa deixar uma denominação que está pregando aquilo que é contrário à vontade de Deus. É claro que é necessário deixar a porta larga, mas quando diz conhecereis a verdade, não é somente você deixar uma vida tortuosa, uma vida que está decaída, debaixo dos vícios, do descontrole, da libertinagem, e passar a andar entre o povo de Deus. Não é somente sentir a presença de Deus, chorar ao ouvir um louvor, começar a orar, levantar a mão, dizer que está confessando Jesus diante das pessoas, ser até batizado, que é muito importante. Mas é interessante quando tudo isso acontece de fato, algo real. E além disso, você tem um entendimento do que é ser verdadeiramente livre. Ser livre. Ser livre não é viver por aí na libertinagem. Ser livre não é você não prestar conta com ninguém, fazer o que você bem quer. Ser livre não é nada disso. Mas ser livre é você entender que Ele te salvou. Não é que Ele vai te salvar, Ele já salvou você. Ser livre é você compreender que a obra que Ele fez foi completa na cruz do Calvário. Ele fez aquilo só. Ele pagou o alto preço pela vida dos pecadores, das pessoas que viviam debaixo da condenação. Isso é liberdade. É você compreender que você não é salvo por obras, mas que as boas obras fazem parte da vida de uma pessoa cristã. Porque você é salvo, você faz as coisas boas, você ama as pessoas, porque você tem essa transformação. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que significa é que você é uma pessoa transformada, regenerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer obra que você faça, qualquer benfeitoria que você faça, você faz porque você é salvo e não para ser salvo. Mateus, capítulo de número 25, 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante deles, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E repare o parâmetro. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Olha a benfeitoria. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estives na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer,
Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou te vimos nu e te vestimos? Ou na prisão e fomos ver-te? Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, os parâmetros. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Da mesma forma, quando não fizesse a um desses pequeninos, a mim não fizestes. Então quer dizer que não é pelas obras de justiça, eu sou salvo porque Ele me salvou, mas uma pessoa salva tem as boas obras. Ela tem o amor de Deus no seu coração. Você precisa compreender o que significa verdadeiramente ser livre. Ser livre não é você viver debaixo de parâmetros religiosos, mas é você entender que você já foi salvo, resgatado pela obra de Jesus. E não há nada que você possa fazer para conseguir isso. Você precisa ser para ter isso. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Você pode estar dentro da igreja, ir, fazer, estar. Mas se você não for, não ser a igreja, então de nada vai adiantar. Você pode estar entre os filhos de Deus, mas se você não ser um filho de Deus, isso não vai adiantar nada. O que eu quero dizer aqui, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, ela é verdadeiramente livre. E essa transformação está no controle. Ela tem o controle. Ela tem a temperança. Ela é regenerada pelo poder do Espírito Santo. Não é você se abster de tudo e de todos neste mundo, mas é você aprender a viver neste mundo. Você viver neste mundo como luz. É você viver neste mundo e ser a diferença. A pessoa olhar para você e querer que aconteça com ela o que aconteceu com você. Eu escuto constantemente as pessoas falando: agora para o meu irmão que se converteu, tudo é do diabo. Agora, para tal pessoa, para o meu amigo, tudo é do diabo, não pode fazer mais nada. Muitas vezes sim, acontece isso dentro da igreja. Você se converte lá, você escuta: ó, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Dá um fardo maior do que você pode carregar. Sendo que o que você tem que se atentar, se houve uma regeneração, se você se sente transformado, você percebe essa transformação? Porque essa transformação vem do controle. E o controle faz a diferença principalmente na hora de risco. Você andando no plano, com a bicicleta, com o carro, você não corre tanto risco. Mas numa descida, num penhasco, se você não tem o controle, você se arrebenta. E da mesma forma é uma pessoa descontrolada. Parece que está tudo bem com ela. Numa situação de conflito, ela estoura, ela explode, ela perde o controle. Numa situação de tomar uma decisão importante, ela toma uma decisão errada. Porque ela não tem o controle. Eu fiquei mais de 10 anos sem colocar uma gota de vinho na minha boca. Mais de 10 anos. Porque de fato eu achava que aquilo era pecado. Porque foi aquilo que eu ouvi dentro da igreja. Mas quando você começa a analisar as escrituras, você vê que não. O que você tem que ter é o controle. Se você não tem um controle, seja de um copo de vinho, por exemplo, ou seja de um celular, você vai se perder da mesma forma. Quando a gente lê em Samuel, capítulo 6, versículo de número 19, quando Davi traz a arca, capítulo 6, ele traz a arca da aliança para Jerusalém. A Bíblia fala claramente no versículo 19, que ele repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, homens e até mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se o povo, cada um para a sua casa. O povo se alegrou. Não tem um lugar aqui dizendo que Deus se desagradou de Davi porque deu vinho para o povo tomar.
Mas a Bíblia diz, no versículo 20, que quando Davi foi abençoar sua casa, Mical saiu falando: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como um sem vergonha descobre qualquer dos vadios. Porque Davi estava sem camisa, dançando, se alegrando, glorificando, feliz, festejando com o povo. Então Mical vem e começa a criticar, dele dançar na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi estava se alegrando, e ele diz no final do versículo 21, sobre Israel e perante o Senhor me tenho alegrado. Isso é alegria diante de Deus. Ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ele estava se alegrando na presença de Deus. Então, o que eu digo a você é que o controle faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas se essa pessoa não tem o controle de algo, se ela não tem o controle na sua boca, como Mical não teve, saiu sem pensar o que ia falar. Se essa pessoa não tem o controle com o celular na mão, se ela não tem o controle com o dinheiro que recebe, com as suas finanças, se ela não tem o controle nos seus olhos, se ela não tem o controle na sua TV a cabo, ela vai se perder do mesmo jeito. Então não importa o que é o objeto, se você não tem controle, então é melhor você fazer uma análise. Se converteu, análise, reavalie os seus caminhos, reavalie o seu comportamento, reavalie aquilo que você faz, aquilo que Deus lhe permite. Então agora você tem o controle sobre aquilo. Seja um jogo de futebol que você vai ter, seja um andar de bicicleta, qualquer coisa que você faça, tenha o controle. E se você não tiver o controle, você se perde da mesma forma. Eu acredito que a igreja, ela está certa sim, quando ela recomenda que uma pessoa não beba, porque pode ser um risco para a pessoa. E se ela não tem um controle, eu entro aqui em Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Não tem controle na TV a cabo? Arranca o cabo, então. Porque é melhor você perder um dos teus olhos, né? Se for preciso arrancar até o olho, tem que arrancar, do que ir com todo o corpo para o inferno. A partir do momento que você não tem o controle, então arranca. Porque é melhor do que você perder a sua salvação. Mas isso é para qualquer coisa em nossa vida. Hoje minha esposa faz aí, se ela fizer uma macarronada, tiver um vinho artesanal aí para mim tomar, uma taça eu tomo, sem nenhum problema no meu coração. Não vejo nenhum risco de perca de salvação nisso. Eu vejo o risco se você se entregar àquilo. Eu vejo o risco se você se embriagar, perder o controle de tudo, se tornar um viciado, problemático, alcoólatra. Mas eu vejo que a transformação de Deus está na regeneração de uma pessoa transformada. É a pessoa olhar para você e falar: essa pessoa sabe entrar e sabe sair. Olha como ela está transformada. Eu vejo como ela entrava e como ela saía. E hoje eu vejo a forma como ela entra e a forma como ela sai. É uma transformação notável. Não há como negar isso. O que aconteceu com essa pessoa? Ela parece ser a mesma, mas ela não é. É o que Jesus disse a Nicodemos: não sabe de onde vem o vento e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento é transparente, você não o vê, mas você sente o efeito do vento. Você olha para a pessoa, você não vê nada nela, ela parece ser a mesma. Não há uma marca dizendo eu sou de Deus, mas o comportamento, as atitudes, os efeitos do Espírito Santo que estão sobre essa pessoa é notável. Você percebe a diferença. Ela agora é diferente no momento de conflito, é diferente numa entrada, é diferente em uma festa, em meio às pessoas, é diferente, ela tem um controle naquilo que ela tem na sua vida, e isso é ser livre, é ser transformado pelo poder de Deus.
É a evidência, a maior evidência do Espírito de Deus sobre uma pessoa é na sua transformação, é no seu controle.